Olá, boa tarde. Eu trabalho na UCLA, que é uma entidade que trabalha em cooperação e educação para o desenvolvimento. Aqui, os meus comentários são um pouco acerca de tudo aquilo que eu ouvi nestes três últimos momentos do workshop. Assim, eu, de alguma forma, e também com as pessoas com quem trabalho, a UCLA é uma união de cidades de língua portuguesa. Nós encaramos a cultura sempre como alguma coisa que é uma potência de desenvolvimento e de qualidade de vida dos cidadãos nas cidades com as quais trabalhamos. E a educação também, por um lado, como a descoberta e o desenvolvimento das capacidades e das qualidades que já existem, não como uma coisa que é transmitida, com a qual nós vamos encher alguma cidade ou alguma sociedade com novas coisas, mas, pelo contrário, em fazer, através da educação, a descoberta daquilo que já existe, a descoberta das potencialidades de desenvolvimento que já existem, também aliadas à cultura. Eu penso que uma das coisas que eu ouvi que seriam importantes, se calhar, não acompanhei, não sei se existiram previamente outros fóruns como este, com esta temática, se vão existir mais, mas eu creio que é muito importante e estabelecendo uma coerência entre aquilo que pensamos e falamos e fazemos, estimular de alguma forma o debate com os criadores artísticos na Europa, para que, indo aos locais onde eles trabalham, conhecendo as suas necessidades, para que de alguma forma, reconhecendo a criação artística como motor cultural, mas também político e económico na Europa, reconhecendo os seus atores, quem de facto atua nesta área, como tendo essa capacidade de ouvir a sua voz, aquilo que nos têm a dizer, e potenciando o seu trabalho, as suas necessidades concretas, e creio que talvez este fórum seja o ponto de partida, mas que deveria ser uma recomendação importante para o futuro. Eu quando ouço estes dois mundos, o mundo da cultura, o mundo da economia, em conjunto, a pensar em conjunto nas suas relações, acredito que devemos ter algum cuidado nos conceitos e nas palavras que utilizamos, porque são muito importantes. Porque sabemos que preço e lucro não é de maneira nenhuma valor, que crescimento não é desenvolvimento, que consumidores não são cidadãos, que competição não é cooperação, não é diversidade. Temos que ver todos estes termos económicos, que também são muito subjetivos, a forma como os utilizamos. Porque neste trabalho de potenciar a cultura, os valores culturais, a expressão artística, é de alguma forma um trabalho de conhecer melhor as sociedades, conhecer a sua potência de vida, os movimentos pouco visíveis que existem. E é saber que a economia não se compadece, se calhar, com coisas como a vulnerabilidade, como o risco, a falha, a imprevisibilidade, como o combate à monoculturalidade, e que isso tudo é muito rico e é valor intrínseco da área cultural e artística. E por esse motivo a ligação da economia com a cultura não deve nunca, quanto a mim, desmerecer ou desvalorizar estes aspectos. Aquilo que eu também queria dizer é que nós às vezes falamos também de competitividade, crescimento e emprego, e nesta área se calhar deveríamos, e também com as pessoas que estão envolvidas, ou sobretudo com as pessoas que estão envolvidas, conhecer o que é de facto o emprego nesta área, de que tipo de emprego é que falamos. Se calhar há áreas mais protegidas, mas há áreas muito, muito frágeis nesta área. Que tipo de crescimento, que tipo de competitividade, o que é que estamos aqui a falar, não é? Depois, quando falamos também de criatividade,
E também foi aqui dito, nós estamos a falar muito de pessoas, da sua capacidade, e nesse aspecto é essencial a importância que damos à educação. E eu não posso falar com conhecimento de outras situações na Europa, mas de Portugal nós sabemos o que é que se passa com o ensino artístico, o que é que se tem passado, a evolução que teve, e também o que é que se passa, por exemplo, com o ensino da filosofia, e tudo isto são dados que vão, às vezes, até passando ao lado do conhecimento, do espaço público, mas são dados importantes para aquilo que queremos reforçar ao nível da educação, ao nível do acesso à cultura, são coisas que têm muita importância. E depois também, quando falamos de cultura e vemos várias disciplinas, artes plásticas, artes cênicas, por aí fora, nós temos que pensar também que quando falamos em cultura, criatividade e inovação, estamos a falar sobretudo, ou a querer reforçar sobretudo, a nossa capacidade de pensarmos e de nos expressarmos. E de podermos, de alguma forma, no meio desta sociedade que se diz do conhecimento, mas que está muitas vezes muito longe da capacidade de pensar sobre o mundo, sobre si próprio, é de alguma forma reconhecer esse valor, o valor do pensamento, naquilo que tem de imaginação, naquilo que tem de espírito crítico, naquilo que tem de autonomia, e reforçar as pessoas naquilo que elas já têm, que já conhecem, mas reforçar essas capacidades que já existem, na capacidade individual e coletiva de pensarem sobre si, sobre o mundo, de pensarem, de desenvolverem um espírito crítico, autónomo, participativo, e tudo isto acabam por ser coisas que, por um lado, são muito importantes, reconhece-se cada vez mais o valor da cultura e o valor da cultura na Europa, o valor até económico, mas, por outro lado, são características que, de alguma forma, a capacidade de pensar, de alguma forma, acaba por entrar em confronto com outras prioridades, às vezes em sentidos contrários, do poder económico, do poder político. E, por isso, quanto a mim, nestas questões todas, o importante é muito a coerência, é perceber, quando falamos de criatividade, inovação, conhecimento, o que é que queremos realmente, o que é que queremos desenvolver nas sociedades, nas pessoas, e se isso é feito com as pessoas, fomentando ao máximo o diálogo, envolvendo ao máximo as pessoas e os atores nesta área, também na área artística, e se calhar percebermos o valor do pensamento no meio disto tudo, o valor da capacidade de pensar no meio da inovação, no meio da criatividade. É isso.